Pessoal, tudo bem? Essa leitura de hoje vai ser com o baralho cigano para responder a pergunta se a pessoa que eu amo vai voltar, sim ou não. Tá? Eu vou tirar 6 cartas para cada pedra, serão 3 leituras diferentes, então vocês têm 3 opções para escolher, tá? Eu dividi ela em pedras, além dos baralhos serem diferentes, para vocês poderem saber qual das leituras vai ser de vocês. Essa primeira pedra é opalina. Ela tem uma corzinha diferente, se olha contra a luz. A segunda pedra é olho de tigre. E a terceira pedra é ametista. Pausa o vídeo aí, pensa um pouco, respira fundo, tendo em mente que a pergunta é se a pessoa que você ama vai voltar, tá bom? Até daqui a pouco. Oi pessoal, tudo bem? Essa é a leitura para todo mundo que escolheu a opalina. Ui. Bom, a carta da mulher já caiu, então vamos respeitar isso. Essa leitura aqui, ela tem diversas formas de serem feitas, né? Porque eu acho que o baralho cigano, ele sempre é lido através de combinações, né? Então, eu posso ler essa fila junto com essa fila, eu posso ler as colunas, mas eu também posso ler combinações assim, né? Mais ou menos como se fosse um triângulo para baixo, e também eu posso ler assim, como se fosse um triângulo para cima, considerando só 3 cartas em cada lado, né? Essa, e aí depois essa e essa, tá? A questão para vocês se a pessoa que você ama vai voltar ou não, depende muito da forma como você lida com a questão, sabe? Ou depende muito na forma como você lida a questão, no sentido de, em termos de sentimentos negativos muito fortes ou muito ansiosos. Como assim? A carta do urso, ela chama um pouco a questão da raiva, ela chama um pouco a questão de não aceitar muito bem, não a outra pessoa e não exatamente o que a outra pessoa está fazendo, mas especialmente o que os outros estão fazendo em volta, né? Porque a carta do urso, ela chama um tipo de proteção que é familiar, né? Então, essa raiva do urso dificilmente é uma raiva direcionada a pessoas que a gente ama, mas é uma raiva direcionada às interferências que a gente acredita que estão vindo de fora, tá? Então, tem mais ou menos uma crença de vocês que a relação foi prejudicada por essas interferências externas. Tanto uma interferência que provocou muita raiva de vocês, né? Um sentimento muito negativo, né? Inclusive de querer revidar quase que fisicamente, tá? E também é uma interferência que acaba trazendo muita ansiedade, muita coisa dita e que, querendo ou não, deixa o relacionamento interno mais fragilizado, né? Então,
Em contrapartida, isso tem essa primeira parte, né? Essa questão de vocês se sentirem mais ameaçados por aquilo que cerca, mais ou menos, enquanto a relação estava acontecendo, né? No entanto, o que a carta da mulher aqui me diz, puxando todo esse jogo, é que é uma energia feminina, sabe? Que se usada da maneira correta, ela pode sim trazer a relação de vocês de volta, sabe? Ela pode sim trazer a pessoa que vocês amam de volta. O problema não aí agora dessa vez, né? É essa questão negativa que eu falei, né? Desse sentimento muito ruim, tanto de raiva quanto de ansiedade extrema, tá? Que acaba atrapalhando a relação de vocês. Mas também tá um pouco nessa energia os motivos pelos quais a pessoa antes gostou da relação. Ou seja, eu acho que é muito mais uma questão de saber medir essa raiva, especialmente esse excesso de proteção, e também pode ser ciúme. Né? Isso aqui é mais uma questão de medir isso do que necessariamente mudar completamente a energia. Tá? Porque ao mesmo tempo que tem essa questão, muito mais eu acho vinda de vocês do que da outra pessoa, também também mostra aqui pela fila de baixo que são vocês que podem recuperar essa relação, sabe? Eu acho que, por exemplo, se vocês estão esperando a pessoa que vocês amam voltar, eu acho que é muito mais em função de erros que vocês cometeram do que a outra pessoa, por exemplo. Mas também os erros que vocês cometeram não foram assim gravíssimos, sabe? Porque essa combinação do urso com o mensageiro me diz que, querendo ou não, isso é uma parte de aprendizado da relação de vocês, sabe? Porque isso também... A carta dos pássaros para relações amorosas é uma carta muito positiva. Como tem a carta da cruz aqui, então eu diria que sim, provavelmente essa pessoa que vocês amam vai voltar. A questão é saber como dosar essas questões internas referentes à raiva, né? E referentes a querer revidar quando você acha que alguém está interferindo de uma forma que não deveria, né? Como você reage com relação a isso, sabe? Aqui tem uma indicação de que vocês revidam demais. E não é só também dentro do relacionamento amoroso que essa expressão aparece. Porque se eu considerar essa combinação aqui, essa raiva também aparece em questões que não são de relacionamentos amorosos, que são mais referentes a trabalho e a dinheiro. Quando também tem mais ou menos o mesmo estímulo, sabe? Quando tem alguém de fora que você considera fora da sua família ou fora do seu círculo mais íntimo que tenta dar alguma opinião com relação a trabalho ou a dinheiro, você tem a tendência também a responder com bastante raiva, sabe? Com talvez um pouco de agressividade também. Só que essa agressividade, de certa forma, quando usada da maneira adequada, e a maneira adequada seria talvez baixar um pouco a bola, sabe? Quando essa agressividade é usada de maneira adequada, ela sempre é bem-vinda. Então, não é uma característica que vocês têm que, tipo, rasgar e botar fora na vida, sabe? Vocês precisam mais ou menos dessa energia. Faz parte de vocês. E, querendo ou não, é uma coisa positiva, como eu falei. Essas características podem ter atrapalhado a relação de vocês, mas é um dos grandes motivos pelos quais essa outra pessoa ficou com vocês em primeiro lugar, sabe? Porque essa é uma das bases da relação de vocês. Como eu disse, tá muito mais na iniciativa de vocês do que da outra pessoa, de fazer com que ela volte, sabe? Eu acho que é só um sentido, assim, de vocês refletirem um pouco sobre as atitudes que vocês estão tomando, né? E perceber também que não é, assim, tão negativo e ruim aquilo que vocês estavam fazendo, mas é uma questão de dosagem, é uma questão de saber também os limites de vocês, né? Dentro das situações, porque vocês não podem responder com raiva ou agressividade a tudo que acontece, né? E tem um sentido aqui de mudança, né? Porque o controle, mais ou menos, dessa característica aqui
a tendência é que também melhore outras partes da vida de vocês e não só trazer a pessoa que vocês amam de volta, entende? Então, a bola tá muito mais no campo de vocês, para vocês tomarem iniciativa, e aí também para vocês saberem o que mudar e como mudar, do que a outra pessoa, tá bom? Então, sim, eu diria que a pessoa que vocês gostam vai voltar. A questão tá muito mais em quando vocês vão produzir as mudanças necessárias para esse retorno, tá bom? Bom, gente, era essa a leiturinha de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a leitura para todo mundo que escolheu o olho de tigre. Deixei o outro aqui. Lembrando que a pergunta é se a pessoa que vocês amam vai voltar. O navio, as nuvens e o amor. Depois, o jardim. Na realidade, foi essa carta que eu puxei. Os pássaros. O sol. Para vocês foi pelo menos um pouco mais claro do que o primeiro grupo. E a leitura que eu faço além, tem alguns formatos que a gente pode ler, que é em fila, né, considerando essa fila aqui e essa aqui. Depois as colunas, depois eu posso ler essas 3 cartas aqui, como se elas estivessem formando um triângulo para baixo. E depois essas aqui, como se elas estivessem formando um triângulo para cima, tá? A questão principal do momento de vocês é que vocês não conseguem perceber agora o sentimento da outra pessoa, né? Vocês não conseguem visualizar esse amor, tá? Eu diria, em primeiro lugar, que a pessoa com quem vocês estavam é alguém que já está há muito tempo na vida de vocês ou é um relacionamento relativamente antigo, tá? Não é uma coisa que foi construída há pouco tempo. No entanto, muitas coisas aconteceram nos últimos tempos para mais ou menos tornar a situação um pouco nebulosa, né? Então, vocês não conseguem perceber os sentimentos da outra pessoa. Aqui, pela indicação, mesmo que vocês não percebam, é muito mais uma questão de vocês, de fato, não conseguirem ver. Não é que não exista, né? Então, sim, tem a indicação forte de que essa pessoa vai voltar para vocês, tá? Apesar de talvez não ser necessariamente do jeito... eu acho que não vai ser necessariamente do jeito que vocês esperam e não vai ser de uma forma negativa também, tá? Porque existe ainda uma questão... Vocês também, eu acho que precisam, para conseguir perceber o sentimento da outra pessoa, vocês precisam começar a olhar para o todo da relação, sabe? Como ela se desenvolveu ao longo do tempo, sabe? Porque eu acho que a perspectiva do tempo pode trazer a questão de maneira mais clara do sentimento da outra pessoa, né? De que, na realidade, vocês tiveram... um relacionamento relativamente... Como é que eu posso dizer? Relativamente turvo, de certa forma. Ele foi um relacionamento um pouco ansioso, mas ele também foi um relacionamento baseado em companheirismo, né? E aí que tá o sentimento de vocês. Eu acho que as expressões de amor dessa relação, elas se dão muito mais no cotidiano
no dia a dia, no companheirismo, em fazer coisas juntos, né, e se darem bem no dia a dia, do que talvez até em expressões mais extravagantes, né, dessa relação. A carta do navio também, ela sempre simboliza, para mim ela simboliza tempo, né? Mas se eu for olhar para os outros significados da carta, ela simboliza viagens, né? Então isso também pode ser um dos motivos pelos quais o relacionamento de vocês começou a ficar um pouco mais nebuloso, né? Talvez um de vocês tenha que se mudar, talvez um de vocês esteja trocando de país, talvez até grande parte da relação de vocês tenha se dado, no final das contas, à distância, né? E não o tempo todo presencial. E isso é um dos motivos pelos quais, às vezes, a questão do amor se perde, no sentido de vocês só não conseguirem perceber, né? Essa longa distância, de certa forma, ela é muito positiva porque ela cria uma base quase que financeira para vocês, né? Então pode ser que essa distância ela se dê em função do trabalho. E isso, de certa forma, se vocês olharem na longa perspectiva, é muito positiva, porque isso de fato traz algum retorno financeiro para vocês dois, né? Então, infelizmente, eu acho, tem essa questão de vocês estarem talvez separados por uma questão que não tem nada a ver com a relação em si, apesar de essa separação poder trazer um pouco dessas dúvidas com relação ao sentimento da outra pessoa. Vou ser bem honesta com vocês, eu não sei exatamente, aqui nessas cartas eu diria que vocês estão afastados, mas não terminados, sabe? Eu não vejo através desse jogo que houve de fato alguma separação factual. Eu acho que vocês talvez tenham tido a conversa de que talvez seria melhor vocês se separarem, mas eu não acho que vocês tenham se separado de fato ainda. Então, eu acho que é muito mais... ao invés de dizer pra vocês que a pessoa de vocês vai voltar necessariamente, eu acho que ela nunca foi embora em primeiro lugar, sabe? Eu acho que é só uma questão de... É uma questão que foge completamente da questão do sentimento e da relação em si, sabe? E eu acho que, pelo menos por essa última fila aqui, essa questão do sentimento que talvez esteja meio nebuloso para vocês, a tendência é que ela se torne mais clara, completamente clara daqui a uns tempos, né? E como são jogos de 3 cartas, né? Então, 3 meses, 6 meses no máximo, tá, gente? Então, talvez fique um pouco mais nebuloso nesses 3 primeiros meses, mas depois do 3º mês a questão fica muito mais clara para vocês. E eu acho que, pelo menos em termos de segurança emocional, né, também vai ficar claro que a outra pessoa ama vocês também, né? É um relacionamento bem... eu diria que bem seguro, bem calmo, sabe? Talvez vocês não sejam um casal que seja pautado pelas, sei lá, por demonstrações mais extravagantes de amor, né? Daquelas coisas que ficam mais públicas e tudo mais. Eu acho que vocês não são esse tipo de casal. E esse é, ironicamente, um dos motivos pelos quais o relacionamento de vocês dá tão certo, apesar, talvez, até da distância física, que é uma possibilidade aqui, tá bom? Então, gente, eu acho que no caso de vocês é só uma questão de paciência, sabe? De saber esperar, de saber dar tempo ao tempo, e também de não entrar numa paranoia de que, então, se vocês não conseguem perceber exatamente o sentimento da outra pessoa, que então tudo que vocês viveram é uma mentira, né? Ou que esse sentimento nunca existiu. Eu acho que tem uma possibilidade, não muito grande, mas tem a possibilidade de um certo tipo de paranoia, tá? Então, eu só diria pra vocês tomarem cuidado com isso e esperar, cara, porque na realidade essa pessoa nunca foi embora, tá bom? Bom, gente, era essa a leitura de vocês, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a leitura para todo mundo que escolheu a ametista. Lembrando que a pergunta é se a pessoa que vocês amam vai voltar. Opa. A primeira carta que escapou foi a raposa. Depois a carta do mensageiro, depois a da criança. Junto com a raposa, os pássaros. Junto com o mensageiro, o navio. E junto com a criança, o chicote. Deixa eu deixar pra cá. Bom, gente, tem algumas formas que eu faço essa leitura, tá? De 6 cartas, porque eu posso ler em fileiras, né? Eu posso ler ela em colunas e eu também posso ler essa combinação de 3 cartas aqui, que fica mais ou menos um triângulo para baixo, e depois essa aqui, que fica mais ou menos um triângulo para cima, tá? A raposa puxando tudo isso, gente, complicado, né? Apesar de a carta dos pássaros saiu para todos os jogos, então é um indicativo que sim, essa relação já existe há algum tempo, né? E também na segunda pedra saiu bem essa combinação dos pássaros com o navio, né? Que também é um indicativo para mim de que essa relação ela existe já há algum tempo, tá? A questão, daí eu acho, no caso específico de vocês, é que a raposa puxando tudo isso tem um certo sentido da relação de vocês ser muito cuidada pelas outras pessoas, né? A raposa é aquela energia que nos cerca, né? Que fica cuidando tudo que a gente faz, que sabe tudo que a gente gosta, inclusive. Infelizmente, a raposa é uma energia negativa que é próxima de nós, então é alguém que você conhece, é alguém que, infelizmente, também, de certa forma, tem a confiança de vocês. Essa combinação aqui, nessa combinação, na realidade, né? Eu diria pra vocês que é uma pessoa que vocês conhecem há muito tempo, tá? E também é uma pessoa provavelmente mais jovem do que vocês. Ou que tem características visivelmente infantis, né? Ou até uma pessoa que tem filhos, mas eu acho que por essa combinação aqui, eu acho que é muito mais a característica da infantilidade do que uma pessoa que tem filhos, tá? Mas eu diria o seguinte, se essa pessoa tem filhos, essa pessoa que tem essa energia da raposa perto de vocês, se é uma pessoa que tem filhos, ela não presta muita atenção nos filhos, ela presta muito mais atenção na vida dos outros, infelizmente. Isso é um pouco daquilo que vocês têm que prestar mais atenção agora, ao invés de prestar atenção necessariamente na outra pessoa, porque vocês também precisam diferenciar se o que está acontecendo ou os problemas que vocês têm na relação de vocês, se é de fato um problema de relação ou se é um problema que está sendo trazido por outras pessoas, né? O mensageiro com a raposa me diz um pouco isso. Presta atenção, né? Naquilo que é dito pelas outras pessoas, especialmente em alguém que cerca muito vocês, que cerca muito a relação, né? Não é só... Esse cercamento não é centrado numa pessoa só, é centrado em vocês dois. E ela acontece já há muito tempo. E é uma coisa que vocês já deveriam ter percebido,
tá? Ao mesmo tempo, eu diria que daí essa combinação aqui é uma combinação que foge um pouco, né, da vibração da raposa daí. Essa combinação aqui, eu diria que o relacionamento de vocês, o problema interno principal que ele tem, é um pouco a questão do controle, né? Um pouco a questão, não só do controle no sentido de saber tudo que a outra pessoa faz, mas eu acho que existe um certo tipo de iniciativa de ambas as partes também, infelizmente, de que qualquer coisa que acontece de errado dentro da relação, ela precisa de algum tipo de punição, ela precisa ser punida, tá? Então pode ser que vocês sejam um tipo de casal que um fica mais ou menos punindo o outro caso vocês acreditem que alguém tenha se passado da linha, tá? E isso é uma coisa que, infelizmente, é a tônica um pouco da relação como um todo, tá? Então, é o seguinte, eu acho que essa raposa, apesar de existir, ela tira um pouco do foco principal do problema de vocês, que é essa questão da punição interna que vive rolando entre vocês, tá? Eu acho que, assim como o grupo 2, eu acho que a relação de vocês, ela não acabou, sabe? Eu acho que vocês podem estar conversando sobre se separar, ou a questão da separação pode ter surgido em termos de conversas e tudo mais, mas eu não vejo vocês separados de fato, né? Mas apesar de vocês não estarem separados de fato, isso não significa que vocês estejam bem dentro da relação. Eu acho que não. Então aqui para vocês não é tanto uma situação se essa pessoa de fato vai voltar ou não, né? Mas é talvez de dar dicas para vocês de como melhorar internamente a relação de vocês. A dica principal é, apesar dessa energia da raposa ser bem complicada e também trazer problemas para vocês, porque é uma coisa que vocês já deveriam ter prestado atenção há tempos, tá? Isso pode também tirar um pouco o foco de vocês para o problema principal que vocês têm internamente, que casualmente pode ser mais ou menos algum tipo de projeção, sabe? Tipo, vocês ficam se punindo um ao outro cada vez que vocês acham que um errou, né? Vocês têm esse processo de punição interna, de um ficar punindo o outro. E isso pode ser projetado na energia da raposa. E é por isso também que vocês mantêm, de certa forma, essa raposa perto de vocês. Porque vocês acham que vocês precisam. É mais ou menos assim. É a punição que vocês recebem enquanto casal. Já que vocês fazem cagada interna, né? Já que vocês ficam fazendo as suas próprias cagadas, então não é à toa que vai ter isso daqui, né? Não é à toa que vai ter alguém prestando atenção e querendo se meter na vida de vocês o tempo todo, tá? Infelizmente, essa questão da punição e do controle interno, daquilo que cada um faz, é uma tônica geral do relacionamento de vocês, porque isso vem de longo tempo, mas isso também é uma expressão da infantilidade, um pouco, de vocês, da infantilidade interna, tá? Entender o outro, tá? Não é passar por esse processo de punição, sabe? Porque num relacionamento entre dois adultos, vocês não são mais crianças, né? Vocês não têm mais essa questão dessa necessidade de serem ensinados por pai e mãe, tá? Então é mais ou menos, infelizmente, de maneira estranha, eu preciso dizer que você não é nem pai nem mãe da outra pessoa, e a outra pessoa também não é nem seu pai nem sua mãe. Então vocês precisam sair dessa lógica, né, de que toda vez que a outra pessoa erra, ela precisa ser punida para ser colocada no lugar, tá? Essa é a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês. A segunda coisa é que punir o outro não é entender o outro. Punir as pessoas não é compreender elas, tá? Claro que isso eu tô falando dentro da relação de vocês. Eu não tô querendo dizer que vocês precisam sair abraçando a raposa e entendendo os motivos dela e tudo mais. Não.
aprendam limites, sabe? Tipo, quando você tá num relacionamento com alguém, você escolhe estar com aquela pessoa, então de certa forma você escolhe a possibilidade de entender ela. Não é porque você entende a pessoa que tá do seu lado que daí você precisa entender toda a torcida do Flamengo e tudo que todo mundo tá querendo fazer, sabe? Quais as motivações da galera, sabe? Tipo, não, sabe? Separa esse sentimento de compreensão a quem de fato tá junto contigo, a quem de fato merece, tá? Ao mesmo tempo, que eu acho que falta só um pouco de compreensão, porque só quando vocês começarem a se entender, a se compreender, que essa questão da necessidade de punir um outro vai poder diminuir, sabe? Porque de qualquer forma, por mais que vocês estejam provavelmente no momento bem turbulado da relação, eu não acho que vocês vão terminar, sabe? Eu não acho que vocês... pode haver até uma separação física dos corpos, sabe? Mas eu não acho que seja necessariamente um término da relação, sabe? Porque vocês estão há muito tempo um na vida do outro e isso é muito também difícil de romper, sabe? Então, por mais que exista a possibilidade de uma separação física dos corpos, e física eu tô querendo dizer de talvez um de vocês trocar de cidade ou trocar de estado, alguma coisa assim, por mais que tenha essa possibilidade, igual vocês vão ficar, sabe, mais ou menos unidos, né? Então tem que ficar ligado nessa questão de confundir controle com amor, sabe? Eu acho. Porque eu também preciso dizer uma coisa pra vocês. Esse é o jogo que menos apareceu a questão do sentimento, por exemplo. Então eu acho que o problema de vocês é muito mais de ordem prática, de como vocês lidam um com o outro, sabe? Do que necessariamente... e aí eu também diria que é os dois, sabe? Não tem um aqui que faz mais cagada que o outro. É uma coisa... É uma coisa de time, sabe? Mas enfim, gente, prestem atenção nessa questão do controle, sabe? Tentar compreender a pessoa não é punir ela, sabe? E por mais que vocês estejam separados fisicamente, isso não é um término da relação, porque eu acho que vocês ainda precisam aprender isso, sabe? Precisam aprender, daí a excluir a raposa, né? Tipo, parar de sair dessa lógica de que se vocês erram internamente, então não é à toa que cagadas de fora também vão vir, sabe? Tipo, não é porque vocês fazem coisas erradas que daí vocês vão simplesmente passar pano pro erro das outras pessoas, tá? Ao mesmo tempo que daí começar a levar a sério as coisas erradas que vocês fazem, que tá muito mais centrada nessa questão da lógica do controle e da punição do que da compreensão, tá bom? Bom, gente, era essa a leitura de vocês, tá bom? Eu espero que tenham gostado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.